Bom, aí continuando aqui, pessoal, como eu estava falando, tá certo? Então, isso aí seria um esquema, né, do aparelho de casa grande, tá certo? E como eu disse, né, o cinzel aqui, ele, geralmente o pessoal utiliza a basinha dele para colocar aí, ter uma referência da altura padrão, ok? Então, lembre-se, né, notem que todo esse ensaio que nós, faz, nós fazemos, né, eles são padronizados, são normatizados, né? Então, vamos dizer assim, o mesmo procedimento que a gente utiliza aí em Iguatu, aqui em João Pessoa, em Fortaleza, em Brasília, é o mesmo, né? Vamos dizer assim, seria a forma de a gente ter uma referência, né? Esses métodos nem sempre eles vão representar de fato, né, o comportamento do material, seja do solo, seja do agregado, mas é a referência que se tem, né? Tá certo? Ok? Apenas para vocês ficarem cientes, né, dessas metodologias, né? Então, como eu disse, a importância de você fazer a aferição do equipamento, né, para isso não ir gerando erros nos resultados, tá certo? Então, por exemplo, se você tiver uma queda de altura maior do que a padrão, então você vai estar falseando o resultado, né? Então, provavelmente o limite de liquidez ele vai ser diferente, né, daquele que de fato o solo teria, tá certo? Da mesma forma, né, por exemplo, a questão das peneiras que a gente falou na aula passada. Se eu pegar, forçar ali a passagem de um solo ali na peneira, de um pedregulho, por exemplo, de modo que eu arrebente, eu abro um pouco mais a abertura dela ali. Então, quando eu for fazer outro ensaio, né, isso aí essa, esse dano no equipamento, né, vai falsear o meu resultado, tá certo? Então, se um dia, né, você estiver trabalhando em laboratório, ok, estiverem aí coordenando um laboratório, tá certo? Então, é importante sempre estar, né, tendo cuidado aí nos equipamentos, né, fazendo a aferição, se for o caso, fazendo aí a troca do equipamento, né, fazendo o conserto, né, para garantir que os resultados eles não sejam, você não obtenha resultados errôneos, tá bom? Então, continuando aqui falando do ensaio, primeira coisa que a gente vai ter, certo? Bom, aqui a gente tem, além do aparelho de casa grande, né, todo, vamos dizer assim, o aparato necessário para você realizar o ensaio, ok? Então, você vai ter aqui, ó, uma espátula, tá certo? Para que você mexa, né? Para que você homogeneize ali a amostra, né? Certo? Então, você vai ter uma pipeta aqui, ó, com água destilada, né? Você vai colocar na amostra de solo, tá certo? Vai fazer a homogeneização de forma que você tenha o quê? Uma quantidade de solo de forma que ele fique plástico ali, né? Para você moldar ele aqui no aparelho de casa grande, tá certo? Você vai mexer exatamente nesse recipiente aqui, né? Ok? Aqui vai ter o cinzel, conforme eu falei, que vai ser o equipamento, você vai fazer a ranhura na amostra. Eu não sei o nome desse equipamentozinho, esse aqui que eu estou passando o mouse, ele vai servir para você ver a questão da altura, né, que você vai ter da amostra, né? Então, na norma ele diz que a quantidade aqui, ó, se eu não me engano, ela tem que ocupar 2/3 aqui do volume aqui da concha, né? Então, esse essa tipo uma espátulazinha, ela vai servir para você ter essa referência, né? Se a espessura, vamos dizer assim, da quantidade de solo colocada aí, ela vai estar coerente com o que a norma estabelece, tá certo? A gente vai ter essa placa de vidro, né? Que ela vai servir tanto para o estado do limite de liquidez como o limite de plasticidade, conforme a gente vai ver na frente. E esse cilindro aqui, ó, né? É exatamente a referência que a gente vai ter para a execução do ensaio de limite de plasticidade. Tá certo? A gente na sequência fala mais um pouco desse ensaio. Iremos falar mais um pouco desse ensaio. E aqui a gente vai ter essas cápsulazinhas, né? Certo? Que vai ser exatamente, né? Vai servir exatamente para a gente determinar a umidade, certo? Do solo, ok?
Então, para resumir aqui o ensaio, você vai, após preparar a amostra, né, o que é que você vai fazer? Como eu disse, né, você vai, vamos supor, preparei a amostra ali a quantidade. O que é que eu vou fazer? Vou adicionar uma certa quantidade de água. A norma estabelece esse valor inicial, ela sugere, tá certo? Claro que isso vai diferenciar muito de solo para solo, ok? Aí você vai proceder, né, com o processo de mistura, tá certo? E aí o que é que você vai fazer? Vai colocar aqui, né, na conchazinha, arrumar tudo direitinho e vai fazer a abertura aqui com cinzel. E aí vai submeter, né, essa amostra aqui, ó, você vai girar essa manivelazinha de forma que ele vai o quê? Ele vai levantar essa concha, pessoal, essa conchazinha, ela vai levantar um ponto, depois ela vai cair, né? Aí, na medida que ela vai caindo, ó, essa ranhura que foi feita no ensaio, ela vai começando a se fechar, tá certo? Então, quanto mais água eu vou adicionar, aí eu faço isso uma vez. Aí, ó, fechou. Aí, o que que eu faço? Pego naqueles pontos ali, tiro uma amostra do solo e boto na cápsula. Isso aí eu vou identificar a cápsula e ela vai para a estufa para determinar a umidade. Aí eu coloco mais água, certo? Mexo o solo novamente e repito o processo, né? E aí o que, é que vai acontecer? Agora ela vai fechar com o menor número de golpes, não é isso? Por quê? Porque agora ela está mais úmida, tá certo? Isso aí ele vai ter a ver com a facilidade, vamos dizer assim, que ele vai ter para fechar essa ranhura vai depender exatamente é, da resistência ao cisalhamento do solo, tá certo? Então, na medida que o solo está sendo umedecido, na medida que a umidade aumenta, essa resistência ela vai caindo, né? Ou seja, ela vai tender a fechar essa ranhura com maior facilidade. E eu repito isso, né, até ter a quantidade mínima de pontos, tá certo? É, o livro aqui do Caputo, né, ele sugere pelo menos 6 pontos. Então, nesse ensaio aqui, vejam que foram feitos o quê? 5 pontos, né? Então, eu peguei aqui, ó. Cada, cada ponto aqui eu peguei duas amostras para determinar a umidade. Pelo menos é isso que eu estou imaginando aqui. Tá certo? Então, como eu disse, né? Vou repetir nesse processo aí, para depois eu vou traçar o quê? Uma curva, né? Com o número de golpes versus a umidade. Então, lá na frente eu vou mostrar essa curva. Tá certo? Então, basicamente, essa aqui é a aparelhagem. Então, nota que aqui a gente tem um aparelho de casa grande. Esse aparelho aqui, o bichinho já está um pouco desgastado, né? Tá certo? Nota aqui em detalhes. Então, aqui a manivelazinha onde a gente vai realizar girar ela, né? Para que aconteça aí as quedas aí da moto, tá certo? Ele é é, ele é um ensaio, pessoal, um pouco chato, tá certo? Ele é um ensaio que exige um pouco de experiência do técnico, né, que vai realizar. Então, às vezes, a quantidade que você adiciona de água inicialmente é uma quantidade tal que ele já, o, o ensaio, ele fecha com menos de 25 golpes, né? Então, aí não tem como você determinar a curva, tá certo? Então, é um ensaio um pouquinho chato, né? Então, um pouco de experiência aí vai facilitar na execução desse ensaio. Então, lá no laboratório, né, que eu trabalhava, inclusive essas fotos foram eles que me cederam de forma muito gentil, então aproveito aqui para agradecer. Então, lá no laboratório que eu trabalhava, no laboratório de pavimentação, lá da UFPB, Laboratório de Geotecnia e Pavimentação, eu sempre conversava com os técnicos, né, e eles sempre falavam isso, né, que às vezes quando você vai fazer a primeira vez, você, utilizando um jargão popular, né, você apanha, tá certo? Porque você não tem aquela sensibilidade, né, de você já fez muitas vezes não, você já sabe mais ou menos a quantidade de água que tem que adicionar, às vezes você tem solos parecidos, né, então isso também acaba ajudando, tá certo? Ok? Então, mostrando aqui mais alguns detalhes do ensaio. Então, aqui está a amostra, né? Nota que ela foi peneirada aqui, ok? Tá certo? Então, como eu disse, né? Lá na norma ele vai ter todos esses detalhes aí de preparação, ok? Então, uma vez preparado aqui, ó, aqui eu estou adicionando água, né? Estou umedecendo o material, tá certo? De forma que ele fique plástico, né? E para que eu vou moldar ele lá no aparelho de casa grande, tá certo? Então, aqui, ó, note que eu já estou moldando ele aqui, ó, tá certo?
dentro aqui da concha, né, do aparelho de casa grande, tá bom? E aqui, pessoal, mais na figura da direita, eu vou ter ele, né, vamos dizer assim, já moldado e pronto para o ensaio, tá certo? Então, aqui, ó, aquele aparelhozinho que eu mostrei, então eu estou verificando aqui a altura, tá certo? A espessura, né, com que a amostra está aí na concha, ok? E aqui com o cinzel eu estou exatamente fazendo a abertura, né, fazendo a ranhura, tá certo? Que vai ser essa ranhura, né, que vai ser o nosso parâmetro. Então, quando após ele ser submetido a esse número de golpes, né, essa ranhura ela vai fechar, né, e o limite de liquidez vai ser exatamente, né, a umidade com que essa ranhura vai fechar com 25 golpes, né, conforme nós já definimos anteriormente, tá certo? Só que aí, como eu disse, não tem como a gente adivinhar, colocar a quantidade de água certa, né, para que essa ranhura ela se feche exatamente com 25 golpes, né? Então, por isso que a gente faz vários pontos, né, e traça um gráfico aí, e a partir do gráfico é que a gente determina essa umidade, tá certo? Então, deixa eu mostrar mais aqui para vocês. Então, feito isso aqui, nota aqui a ranhura aberta, tá certo? Feita com cinzel, ok? E aqui, ó, eu estou exatamente, né, girando a, a manivelazinha do aparelho e nota que ele vai o quê? Vai subindo e vai caindo, tá? Vai, pá, 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 vai fazendo um barulhozinho desse tipo, tá certo? E na medida que ele vai sofrendo essas quedas, né? E na medida que ele sofre essa queda, ele vai seguir o impacto, né? Meio que uma vibração. E aí aqui, ó, a ranhurazinha, ela vai se fechando, tá certo? De forma, né, que a gente vai ter esse aspecto aqui, ó, fazendo a seção aqui, né? A gente vai ter, antes do ensaio, a gente teria essa situação, e após o ensaio a gente vai ter isso aqui, né? Então, ele, após essas vários impactos que ele submeteu, né? A amostra de solo aqui, ela vai tendendo a fechar essa ranhura. Então, esse aqui seria o aspecto antes e depois do ensaio, tá certo? Então, como já mostrei essa fotografia, né? Aqui a gente tem o aspecto antes do ensaio, a ranhura aberta aqui feita com cinzel, tá certo? E aqui a gente vai ter o aspecto após o ensaio, ó, tá certo? Então, note que houve, vamos dizer assim, a ranhura que ela foi aberta inicialmente, ela foi fechada, ok? Aí, nota que aqui tem dois pontos, não sei se vocês conseguem ver, tá certo? Que aqui, ó. Então, o técnico, ele marcou aqui esse ponto e marcou esse ponto aqui. Foram exatamente os pontos que ele coletou para determinar, ele vai pegar esse material aí, tá certo? E vai colocar nas cápsulazinhas que eu mostrei, conforme eu realmente imaginei, né? Para cada teor de umidade aí, ele pegou o quê? 2 pontos. Então, esses pontos que estão marcados aqui, que vão ser exatamente para a determinação da umidade, né? Então, uma vez coletado isso aí, o que vai acontecer? Ele vai para a estufa, né? Ficar lá, acho que um período de pelo menos 24 horas a 110 graus Celsius, né? De forma que toda a umidade, toda a água, né, do solo seja evaporada, né? E aí consiga determinar o teor de umidade para essa situação. Como eu disse, você vai repetir isso, né? Para pelo menos aí 5 ou 6 pontos e para que você consiga construir o gráfico, né? Do teor de umidade e do número de golpes, que aí você vai determinar o limite de liquidez, tá certo? Bom, aí aqui a gente tem, né, ó, não, pessoal, na verdade, essa parte aqui seria para determinação do limite de plasticidade, tá certo? E aqui a gente vai ter, ó, a determinação do limite de liquidez, as amostrazinhas que foram extraídas lá do aparelho, ok? E aqui, ó, isso aqui já seria as amostras, né, dentro da estufa, né, para determinação da umidade, ok? E aí, ó, como eu disse, a gente vai construir um gráfico dessa natureza aqui, ó, onde aqui no eixo das ordenadas a gente vai ter as umidades, tá certo?
E aqui, ó, no eixo das abscissas, a gente vai ter o número de golpes, tá bom? Que a gente vai ter isso aqui numa escala logarítmica, né, exatamente para, vamos dizer assim, facilitar a determinação desses pontos, tá certo? E aí, né, geralmente de 6 a 35 golpes, certo? Nessa faixa aí, a gente vai ter de forma que o gráfico aí para esse gráfico ele será uma reta, né? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui na umidade do ponto de relativa a 25 golpes, né? Vai vir aqui, subir nele aqui até bater na reta, tá certo? E aí, uma vez batido, né, a gente rebate para cá, para o gráfico da umidade, e aí a gente vai ter exatamente a umidade que vai ser correspondente ao limite de liquidez, tá certo? Então, basicamente, isso aí é a forma de determinação do limite de liquidez para um solo, tá bom? Aí tem uma relação importante, né, que foi determinada pelo engenheiro Tesago, tá certo? Que é importante a gente considerar, ok? Que quanto maior o limite de liquidez, certo? Mais o solo será compressivo, ou seja, maior ele será sujeito ao recalque, tá certo? Então, vamos dizer assim, isso aí já é um parâmetro importante, né? Quando você estiver fazendo, por exemplo, um projeto aí de uma estrutura, seja um edifício, seja um pavimento, seja uma ponte, seja lá o que for, né? Então, a partir do limite de liquidez, se vai apresentar um limite muito alto, né? Você já vai ter essa noção de que ele vai ser um solo, vai estar mais sujeito ao recalque, ok? Espero que, não sei se vai ser possível, mas espero que a gente também possa estudar um pouco sobre recalque, tá certo? Então, a gente tem que ter umas aulas, né, específicas para entender esse fenômeno aí, ok? Alguma pergunta até aqui sobre limite de liquidez? Não, não, professor. Bom, então vamos falar agora sobre o limite de plasticidade, tá certo? Então, o limite de plasticidade ele já é um pouco, conforme eu falei, né? A determinação dele já é de uma forma mais, que eu vou chamar de rudimentar, né? Você não tem um procedimento mecânico, tá certo? Então, uma vez umedecido as amostras, o que é que você vai fazer? Você simplesmente, né, vai fazer a rolagem, né, dessa amostra de solo com a mão até você chegar na determinar, né, conseguir moldar um cilindro, né, naquelas proporções que eu falei, certo? 3 milímetros de diâmetro e aproximadamente 10 centímetros de comprimento, ok? Então, as normas para esse ensaio da BNT a 7180 de 1984, tá certo? E do DENIT, né, a BNRME 082. Então, mais uma vez, né, baixem lá as normas e consulte-as, tá certo? Para maiores informações aí a respeito do ensaio, tá bom? Apenas mostrando aqui, né, um pouco do procedimento, né? Então, você vai ter aqui, ó, uma vez, né, tornado a amostra de solo plástico, né, para a realização do ensaio, tá? Você vai assim, rolando aí, né? Você primeiro constrói essa bolinha, como vocês estão vendo aqui, né? É uma brincadeira de criança, né? Você vai ter essa bolinha aí de solo, aí depois você vai rolando ela, né? Nessa placa aqui de vidro, que ela vai ter uma certa rugosidade, né? Que vai facilitar isso. Então, a norma, inclusive, ela diz, né? Quantas rolagens você vai fazer por minuto, se não me engano, são de 80 a 90, tá certo? De forma que você vai exatamente, né? Aí você vai ter aqui, ó, esse bastãozinho que eu já mostrei inicialmente, com uma referência de tamanho, ó, tá certo? E aí você vai, né, rolando essa amostra de solo até que ela fique exatamente, né, do tamanho aqui
dessa barrazinha aqui, tá certo? De referência. Então, depois você vai calcular as umidades, né? E aí, a umidade, né, que você conseguiu determinar, que você conseguiu moldar esse bastãozinho aí, seria o limite de plasticidade. Beleza? Ok? Aparentemente, né, é bem fácil, mas, como eu disse, é um ensaio também que exige uma certa experiência do técnico. Beleza? Ok? Perguntas? Bom, aí a gente vai ter também, pessoal, o índice de plasticidade, tá certo? Então, após nós determinarmos, né, o limite de liquidez e o limite de plasticidade, né, nós teremos condições de determinar o índice de plasticidade, que vai ser dado exatamente, né, pela subtração do limite de liquidez pelo limite de plasticidade, tá certo? Então, definindo o índice de plasticidade, seria o quê? Ele vai definir a zona em que o terreno se acha no estado plástico e, por ser o máximo para as argilas e mínimo, ou melhor, nulo para as areias, fornece um critério para se ajuizar o caráter argiloso de um solo, tá certo? Então, é o que ele está dizendo aí, né? Quanto maior, vamos dizer assim, o índice de plasticidade, mais argiloso é esse solo, né? Então, se nós pegarmos o valor mínimo, certo? Ou seja, um índice de plasticidade igual a zero, a gente vai ter exatamente uma situação de uma areia, né? Então, a areia, ela não apresenta plasticidade, né? Diferentemente das argilas, tá certo? E aí, isso aí seria uma forma, né? Conforme ele está dizendo, de você estabelecer um critério, né? Para ajuizar, para determinar o caráter argiloso de um solo, tá certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, quanto maior o IP, né, mais plástico será o solo, conforme a gente pode extrair naquela informação que foi dada anteriormente. Então, por exemplo, conforme eu também já falei, se a gente tiver um IP, um índice de plasticidade igual a zero, a gente vai dizer que o solo é não plástico, né? Ou seja, seria o exemplo das areias, tá bom? Então, por exemplo, você pegar a ficha de laboratório, onde foi feita uma sondagem de um determinado solo, no trecho de uma rodovia. Em alguns pontos você vai ter lá IP, NP. Então, você já vai saber que, matematicamente, né, o valor do índice de plasticidade daquele solo foi zero. Ou seja, ele vai configurar um solo como sendo um solo que não é plástico, um solo não plástico. Tá bom? Então, aqui a gente tem a classificação dos solos, né, em função exatamente do índice de plasticidade. Ok? Então, fracamente plásticos, né? Se o IP for maior do que 1 e menor do que 7, então, dentro dessa faixa aí, ele é considerado fracamente plástico. Mediamente plástico é na faixa de 7 a 15, né? Maior do que 7, menor do que 15. E só os altamente plásticos que apresentem um índice de plasticidade superior a 15. Tá certo? Beleza? E, né, uma vez determinado o limite de liquidez e o índice de plasticidade, e sabendo a umidade do solo, a gente vai ter também, pessoal, o índice de consistência, tá certo? Que vai determinar exatamente a consistência de um solo no seu estado natural com teor de umidade H, ok? A gente vai determinar o teor de umidade daquele solo, tá certo? Então, antes do ensaio, a norma prevê isso, né? Antes do ensaio do limite de liquidez e do limite de plasticidade, você vai determinar a umidade daquele solo. E aí, você vai determinar o índice de consistência, né, para aquele teor de umidade, através dessa expressão que aí está, né? LL menos a umidade dividido por IP, ok? Então, não sei se vocês notaram, né, fazendo essa observação agora, que o limite de liquidez, o índice de plasticidade, umidade, tudo isso é dado em porcentagem, tá certo? Então, todos esses valores, eles são apresentados através de porcentagem, ok? Bom, aí aqui a gente tem a classificação das argilas, né? Em função desse parâmetro do índice de consistência,
ok? Então, a gente vai ter aqui, ó, argilas muito leves, né? Conhecido como vasas, se o índice de consistência for menor do que zero, tá certo? A gente vai ter as argilas moles, né? Onde o índice de consistência vai estar no intervalo de 0,5 a 0,75, ok? Argilas médias, né? No intervalo de 0,5 a 0,75, rígidas de 0,75 a 1 e argilas duras se o índice de consistência for superior a 1, ok? Então, isso aí seria os outros parâmetros, né? A gente, no laboratório, a gente vai determinar o que, pessoal? Limite de liquidez e o limite de plasticidade, né? E também a umidade, tá bom? E matematicamente, né, de forma empírica, a gente vai determinar o que? O índice de plasticidade, que vai ser o limite de liquidez menos o limite de plasticidade. E também vai determinar o índice de consistência, que é essa expressão que está aí mostrada, tá bom? Que vai ser o limite de liquidez menos a umidade dividida pelo índice de plasticidade do solo. Ok? Perguntas? Por favor. Não, professor. Bom, então vamos fazer o seguinte agora. Vamos fazer uns exercícios, certo? Eu vou pegar aqui alguns exercícios que o livro tem para a gente praticar essa parte aí relativa dessa aula de hoje. A gente tem nossa aula que está encerrando. Estou vendo aqui, a gente tem menos de 8 minutos. Então, eu vou encerrar aqui. A gente faz um intervalozinho, 10 minutos, 15 minutos. Tempo que dá para tomar um café, né? Aí a gente volta. Quando vocês voltarem, vocês fiquem... estejam em mãos papel e caneta, né? Que eu vou ler aqui o exercício para vocês. Eu vou respondendo aqui, vou explicando. E vocês vão anotando aí, vão respondendo de forma paralela comigo, beleza? Vamos trabalhar dessa forma, tá certo? Já estou com o livro aqui aberto. Cadê? Vou pegar aqui separei aqui uns exercícios que a gente treinar. Na verdade, primeiro eu vou pegar aqui do outro livro, tá bom? Tá certo? Então, no retorno a gente faz... Vamos estabelecer 9h20, né? Então, 9h30, 9h35, eu estou disponibilizando o link para a gente começar, para a gente continuar, beleza? Bom, vou encerrando aqui, pessoal. Até a volta, tá bom?